Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro no módulo de Indivíduo, Cultura e Sociedade. É um prazer estar aqui com vocês. Pena que a gente ainda não pôde se ver presencialmente por causa desse contexto da epidemia de Covid, né? Mas eu espero que todos estejam bem, que os familiares também estejam bem e que vocês possam, aos poucos, ir retornando às atividades acadêmicas, né? Esse momento é um momento novo para todo mundo, é um momento desafiador, né, do ponto de vista também da universidade. Então, a gente está utilizando essas ferramentas como o Google Meet para tentar encurtar essa distância entre a universidade e vocês, e a gente poder continuar o processo de ensino e aprendizagem, né, sem ter grandes perdas no processo de formação. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre as racionalidades médicas e qual que é a sua relação com a saúde. Tá? Eu vou fazer uma projeção de alguns slides e as dúvidas que forem surgindo, vocês anotem e depois vocês podem enviar no próprio SIGA, né, no nosso fórum, ou então entrar em contato através do e-mail, tá certo? Bem, quando, quando a gente vai discutir o uso de medicinas tradicionais e recursos provenientes dessas medicinas e dos saberes populares, a gente faz essa discussão ancorado em um referencial teórico, que é o referencial das racionalidades médicas em saúde. Esse é o referencial que foi adotado na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? E que também, no campo acadêmico, nos ajuda a entender o que são essas outras abordagens, né? Esses outros modelos de se enxergar o processo saúde e doença. Como referência básica para a aula de hoje, a gente cita a professora Madel Terezinha Luz, né, que é uma professora aposentada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que foi a principal responsável pela construção, né, dessa categoria, desse modelo chamado racionalidades médicas em saúde, né. Tem o livro também da Madel, em colaboração com o professor Nelson Felice Barros, da Unicamp, e alguns sites institucionais, como da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e artigos que discutem esse tema, né? Mas o que são essas racionalidades médicas e qual que é a sua relação com a saúde, né? A gente pode ver aí no fundo do slide que tem algumas ilustrações de algumas terapias que compõem o que hoje no Brasil se chama de práticas integrativas e complementares em saúde, né? Então, eu acho que também é importante a gente resgatar, antes de falar sobre racionalidades médicas, o que são essas práticas integrativas e complementares em saúde. Então, vocês já devem ter visto na aula passada que as práticas integrativas e complementares, né, cuja sigla é PICS, ela é uma política nacional de saúde, né, que segue também recomendações da Organização Mundial de Saúde, e essa política ela é desenvolvida em outros países, em outros sistemas de saúde, né, só que lá fora ela é chamada de medicinas tradicionais, medicinas complementares integrativas, medicina alternativa, mas no Brasil se adotou esse termo, né, esse nome para práticas integrativas e complementares em saúde. Mas se alguém te perguntar o que são as PICs, então eu tentei
trazer uma definição de acordo com o que a gente tem de documento institucional e o que os principais pesquisadores na área trazem de contribuição, né? Então, práticas integrativas e complementares em saúde são racionalidades médicas e recursos terapêuticos baseados em saberes tradicionais e populares, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e de recuperação da saúde, por meio de abordagens tecnologicamente despojadas e com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, no incentivo ao autocuidado e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, vejam bem que eu mudei a cor das palavras que representam os principais conceitos, né, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, para a gente entender um pouquinho de cada conceito, saberes tradicionais, ele está relacionado com toda a produção de conhecimento que existia e que teve origem desde os períodos clássicos, né? Períodos clássicos aí antes de Cristo e até mesmo 500 anos depois de Cristo, né? Então, um período clássico, um autor e alguns ensinamentos comuns que a gente escuta e ouve falar dentro da universidade são os oriundos do Ocidente, né? Da Europa, da Grécia Antiga, que veio junto com Hipócrates, com Galeno, né? Mas a gente precisa saber que outros povos em outros lugares, e até mesmo antes destes, já possuíam conhecimentos próprios de entender os fenômenos que acontecem na natureza, né? Possuíam sua inteligência, suas práticas. Então, um exemplo na China clássica, antiga, 3.000 antes de Cristo, onde já existia uma forma de medicina, né, conhecida como medicina clássica chinesa, que já era desenvolvido, né, onde o imperador ele utilizava desses saberes para manter a sua população saudável e continuar trabalhando, produzindo, né, e mantendo a sociedade em funcionamento. Na Índia, existia os saberes dos Vedas, né, que deu origem à medicina ayurvédica, que também era uma outra forma de se cuidar em saúde, né? E até mesmo os saberes tradicionais, a gente pode citar os povos indígenas originários, né, como no Brasil. Então, as diferentes tribos indígenas tinham aí uma visão de mundo, né, tinham os pajés, as forças da natureza, né, e hoje essas medicinas tradicionais, elas ainda estão vivas, né, e estão também imbricadas dentro dos sistemas de saúde, dentro da universidade, né? Então, elas estão muito próximas da gente. Já os saberes populares são saberes que têm a ver com povos e culturas específicos que são passados normalmente como tradição, né? Como uma herança de gerações de pai para filho. Eles estão fora da academia, né? Então aí entra as rezadeiras, as benzedeiras, né? Mas o que essas abordagens trazem em comum é que todas elas buscam estimular o próprio corpo no processo de restauração da sua saúde ou de manutenção da saúde, né? Utilizando recursos naturais, como massagens, como exercícios, como as plantas medicinais, né? E essas práticas, elas são utilizadas de acordo com alguns princípios que vão nortear a relação do terapeuta e do paciente, como a escuta qualificada, né? A gente acolher as demandas do paciente, estabelecer um vínculo que vai
além dessa visão reducionista de só ter um diagnóstico da doença do paciente, mas saber quem que é o nosso paciente, em que contexto que ele está inserido, em que contexto que ele vive, né? Mostrar para o paciente que a sua saúde ela é fruto de hábitos de vida, da forma como ele interage com a sociedade, da forma como ele interage com o ambiente, como que ele lida com as suas questões, como que ele interage consigo mesmo, né? E que sem essa harmonia nesse processo de viver a vida, é difícil a gente conseguir manter a doença, a manter a saúde, né? Então, a doença, ela não é só fruto de algum agente agressor externo, um micro-organismo, como uma bactéria e um vírus, né? Mas sim de toda uma forma de viver e de levar a vida, né? Então, as práticas integrativas e complementares, elas então são uma abordagem, um modelo que busca em conhecimentos tradicionais, populares, enxergar a vida de uma forma mais holística, né? O que é esse holístico? É integrada com o ambiente e com o indivíduo, tá? Então, vocês agora já sabem que no SUS também tem medicina tradicional chinesa, plantas medicinais, medicina antroposófica, termalismo social, crinoterapia e homeopatia, né? Então, em 2006, quando foi editada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela originalmente veio com 5 práticas integrativas e complementares, né? 2 são consideradas como recursos terapêuticos, que é o termalismo, cremoterapia e as plantas medicinais e fitoterapia. As outras 3 são consideradas racionalidades médicas, homeopatia, medicina tradicional chinesa e antroposofia. Ao longo dos anos, essa política foi ampliada e novos recursos terapêuticos e racionalidades médicas foram inseridos dentro da política e dentro do SUS, né? Então, se a gente observar na primeira coluna, nós temos as 5 práticas integrativas e complementares originais que compuseram a primeira portaria sobre PICs em 2006. Em 2017, saiu a portaria 849, né, institucionalizando mais 13 práticas integrativas e complementares em saúde, né? E aí houve a incorporação da Ayurveda, né, que é uma racionalidade médica. E em 2018, a portaria 702, ela incorporou outras práticas da medicina antroposófica, junto com outros recursos terapêuticos. Mas a gente ouviu tanto falar em racionalidades médicas, e o que são essas racionalidades médicas, né? Então, racionalidades médicas foi uma linha de estudo desenvolvida no Instituto Multidisciplinar de Saúde, na Estadual do Rio de Janeiro, em 1991, pela professora Mabel Luz, e o seu grupo cadastrado no CNPq, que é o Grupo Racionalidades Médicas e Práticas em Saúde. Então, o conceito de racionalidades médicas que foi desenvolvido é que são todos os sistemas médicos complexos construídos racional e empiricamente por 6 dimensões. O que são esses sistemas médicos complexos? Então, são essas medicinas tradicionais, né, que possuem uma cosmologia, que é uma visão de mundo, uma explicação de como que a vida surgiu, como que a vida evoluiu ao longo dos anos, certo? Possui uma doutrina médica, que é uma explicação para o processo saúde e doença,
uma morfologia humana, que é uma visão de corpo, de anatomia, uma dinâmica vital, que é uma explicação do funcionamento desse corpo, uma forma de fazer o diagnóstico em saúde, né, de identificar os problemas e categorizar esses problemas, e também uma forma de tratar, né, o indivíduo. Então, possui, com base nesse diagnóstico, alguns recursos terapêuticos que vão ser utilizados para restaurar o processo de saúde. Então, de uma forma mais didática, a gente pode enxergar as racionalidades médicas ou sistemas médicos complexos em grandes círculos, né? Onde nós temos as 5 dimensões, né? Que são doutrina médica, dinâmica fetal, morfologia, sistema diagnóstico, sistema terapêutico, e estão dentro de uma cosmologia, né? De uma visão de mundo, de uma filosofia própria, tá? Então, cada racionalidade médica, ela vai possuir essas 6 dimensões, né? Deixando claro que na universidade a gente aprende tradicionalmente a medicina contemporânea ou paradigma denominado de biomédico ou flexneriano, né? Então, esse paradigma, ele teve muita força no início de 1900, acabou entrando dentro das universidades e fazendo parte dos cursos de saúde, né? E mais à frente a gente vai ver quais são as principais características desse modelo, desse paradigma, né? Já as racionalidades médicas dos povos tradicionais, de medicinas tradicionais, elas possuem em comum um paradigma denominado de holístico, né? Então, é um modelo, uma visão de mundo que enxerga o corpo de uma forma integrada, não só com ele, né, mas também com todo o ambiente, e ela acredita que esse ambiente, que esse corpo é regido por uma energia vital, né? Então, uma energia vital que está presente no universo, que seria o macrocosmo, e que vai também influenciar o funcionamento do corpo, né? Que seria o microcosmos. Esse corpo, então, ele é formado pelo corpo denso, que é essa estrutura que a gente vê, e pelos corpos sutis, como o corpo vital, mental e espiritual. Então, todo o processo de saúde e adoecimento vai acontecer nesses diferentes níveis, de acordo com o paradigma vitalista dessas racionalidades médicas, né? Então, só para a gente poder fazer um paralelo entre o paradigma mecanicista biomédico e o paradigma holístico das medicinas integrativas, a gente pode elencar alguns pressupostos, né, algumas leis, alguns princípios que caracterizam cada um desses dois paradigmas, tá? Então, no paradigma mecanicista, a gente tem a imagem aqui do homem vitruviano, né? Uma pintura de Leonardo da Vinci muito conhecida, que simboliza a visão do corpo como máquina, né? A gente vê aí uma forte relação com a geometria, com a matemática, com a física, né? Então, nesse paradigma, o corpo ele é visto como uma somatória de partes, né? Ele vai priorizar informações quantitativas. A doença é vista em uma lógica linear de causa e efeito, ou seja, toda causa vai gerar um efeito de proporção correspondente a essa causa, tá? E o enfoque é muito dado à doença, então a terapia ela é voltada para tratar a doença, utilizando muito de medicamentos alopáticos, né, de fármacos industrializados e de intervenções como cirurgia, né?
Já o paradigma holístico, ele enxerga o corpo como um sistema dinâmico e complexo. Ele prioriza as informações mais qualitativas, como a subjetividade e individualidade do indivíduo. A doença é vista como um processo multifatorial que sofre influência do contexto espiritual, social e ambiental, né? Então, o corpo, ele não está isolado, né? Ele é visto como em uma interação, uma relação contínua com essas outras dimensões da vida. E o tratamento, ele é voltado para o sujeito, né? Por isso que se dá muita ênfase no incentivo à mudança de hábitos de vida, no uso de recursos naturais, como atividade física, alimentação, plantas medicinais, né? Pois hoje se sabe, através até mesmo de pesquisas, estudos observacionais, buscando os fatores associados a adoecimentos, que para algumas condições de saúde, como as condições crônicas, ela tem várias fontes que podem levar ao adoecimento, né? Então, ela é uma doença multicausal, ao contrário do que se imaginava no início de 1900, onde toda doença tivesse uma única causa, né? Então, gente, o que é importante a gente tirar daqui? Que se a gente for didaticamente dividir os dois principais paradigmas que existem atualmente na saúde, um é o paradigma mecanicista e o outro é um paradigma holístico. Dentro desse paradigma holístico entra o modelo biopsicossocial, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente aí nas aulas sobre a CIF, a Classificação Internacional de Saúde e Funcionalidade, né, que considera as estruturas e funções do corpo, atividades e participação dentro de um contexto pessoal e de fatores pessoais e de um contexto de fatores ambientais, né? Então, vejam só que de uma origem das práticas em saúde na era clássica e antes de Cristo, né, a gente teve uma origem em um paradigma holístico que, ao passar dos anos, né, dos séculos, aí com a mudança da organização da sociedade, né, saindo aí do sistema feudal para a formação de burgos, de cidade, das revoluções, como como o iluminismo, como o renascimento, né, como a revolução industrial, com o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento também da política capitalista, né? Então, da importância do mercado para ditar as práticas sociais, né? Esse modelo ele foi perdendo espaço para o modelo mecanicista, né? Isso muito forte aí de 1500 a 1900. Entretanto, a gente tem que também ter em mente que o cenário epidemiológico foi modificando, né? Então, o que matavam muito em 1500, 1900, que eram as doenças infecto-contagiosas, com o desenvolvimento de saneamento básico, a ampliação do fornecimento de alimentos, né? Desenvolvimento da agronomia, com as técnicas de prevenção de saúde, né, de vacinação, as campanhas sanitárias, as principais causas de óbitos também foram modificando. Então, foram deixando de ser essas condições agudas, né, infecto-contagiosas, e as condições crônicas, elas começaram a ganhar espaço, né, como as principais causas de adoecimento na população. E aí, essas doenças crônicas, né, a gente pode citar aí como hipertensão, diabetes, né, que possui aí como fator causal muito mais as questões relacionadas aos hábitos de vida, como obesidade, má alimentação, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né?
do que necessariamente um agente causal, como bactéria ou um vírus, né? Então, a partir do momento que a população começou a morrer mais, a adoecer mais e procurar o serviço de saúde por causa dessas doenças crônicas, esse paradigma, esse modelo mecanicista, ele foi perdendo força, porque ele não conseguia mais explicar através de uma relação de causalidade linear o motivo do adoecimento, né? Então, as terapias, elas foram não surtindo efeito, se tornando ineficazes para essas condições crônicas, o que acabou resgatando essas sabedorias e esses modelos mais holísticos, né? Dando aí uma nova roupagem a partir da década de 70, que foi a roupagem do termo modelo biopsicossocial, né? Mas que nada mais é do que a considerar as dimensões tanto dos fatores ambientais e pessoais no entendimento do processo saúde e doença. Então, a Amadeu Luz, quando ela finalizou a etapa do seu trabalho sobre racionalidades médicas, ela identificou 5 racionalidades médicas, né? A racionalidade da biomedicina, da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, da medicina antroposófica e da homeopatia. Então, a gente consegue ver as 6 dimensões de uma racionalidade médica em cada uma dessas racionalidades médicas, né? E aí aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que na atividade de hoje entra também um roteiro de estudos onde eu vou dividir esses temas em 8 grupos, tá? Cada um com 5 alunos. E cada grupo vai trabalhar em cima de uma racionalidade médica, preenchendo nesse roteiro algumas perguntas, né, que vão trazer para a gente esses tópicos aqui de cada linha. Então, eu não vou falar nessa aula sobre as características de cada racionalidade médica, isso vai ser trabalho de vocês, e aí lá no Siga A vai ter um arquivo com roteiro explicando a atividade direitinho, tá bom? E aí na próxima aula vocês vão me apresentar o que são cada uma dessas racionalidades médicas, ok? Só para ter uma ideia, eu vou apresentar a biomedicina, que é a racionalidade médica hegemônica atualmente dentro das universidades, e é a que a gente aprende na formação em medicina, fisioterapia, enfermagem, farmácia, odonto, certo? E qualquer outro curso de saúde, né? Então, a biomedicina, ou modelo flexneriano, ela possui uma cosmologia mecanicista, que é uma cosmologia que teve origem na física newtoniana, né, nos modelos do método científico de René Descartes, de analisar um problema tentando reduzir ele em partes e estudar aquela parte a fundo através de uma forma sistematizada de registro dos passos ou do método de estudo, né? Então, essa cosmologia mecanicista, ela entende a vida e as relações humanas com base nas forças da física, né? Então, as leis da inércia e as outras leis que estudam as forças sobre os corpos, né? Na doutrina médica, a visão de doença dela está muito relacionada com a ausência de doença. Então, se o corpo for agredido por um agente agressor, ou então por um trauma externo, esse corpo passa a não funcionar, né, e apresentar problemas que vão, através de algumas características específicas contidas em sinais e sintomas, né, definir doenças, né, os grandes nomes de doenças que estão expostos aí na CID, né, a Classificação Internacional de Doença. Esse corpo, então, ele é visto
entendido, né, através da anatomia clássica, onde a gente estuda os órgãos e funções, as partes do corpo, sistema respiratório, sistema urinário, sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, né? Os órgãos, vocês estão vendo aí nas aulas de anatomia, como é que é essa estrutura, qual que é a função de cada órgão. Então, por exemplo, o músculo, ele é uma estrutura cuja função é contração, né? A articulação é uma estrutura cuja função é o movimento. Coração é uma estrutura cuja função é bombeamento do sangue, né? E aí é bem essa visão da anatomia clássica mesmo, né? Se deu através de secação de cadáveres, né? E o que vocês veem nos laboratórios de anatomia. Na dinâmica vital, é a fisiologia que vocês também estão aprendendo. Então, como é que se dá esse funcionamento do corpo através do comando do sistema nervoso central e periférico? Como é que se dá a sinapse, ou as neuroquímicas e neurofisiologias, né? Receptores, polarização de membranas, né? E tudo que vocês estão vendo na universidade. E o sistema diagnóstico, ele é muito atrelado ao uso de exames de imagem, né, ou exames laboratoriais. Então, ele está muito atrelado à tecnologia, né? Então, o paciente que começa a apresentar algum problema, ele vai trazer queixas, né, que são os sintomas, onde numa consulta o profissional vai conseguir algumas vezes identificar, vendo esse corpo, né, alguns sinais como manchas, um paciente andar mancando, uma perna mais fina que a outra, né, então um estado de hipotrofia muscular, né. Só que a confirmação do diagnóstico, do nome da doença, ela é muito baseada em exame de sangue, como hemograma, um exame de imagem, como um raio-x, uma ressonância nuclear magnética, né? Agora, em tempos de coronavírus, né, fica muito em destaque a questão dos testes rápidos, né, para detecção do coronavírus, mas também a gente sabe que o teste, ele deveria vir só como confirmatório, né? Mas nesse modelo da biomedicina, muitas vezes a arte da prática clínica é deixada de lado, né? E o mais importante é o exame. Então, por exemplo, quando você vai procurar uma consulta com um profissional, às vezes ele não faz essa escuta acolhedora, ele não ouve todo o seu problema, ele já direciona logo a consulta e não diz o que você tem e fala, olha, você precisa fazer esses exames e depois eu te dou uma resposta, né? Eu acho que isso é comum e todo mundo deve ter passado por isso. Com base no resultado que vier nesse exame, vai ser traçado o sistema terapêutico, né? Então, o seu tratamento. Então, qual que é o remédio necessário para você, a dose, normalmente isso tudo é padronizado, né? Então, se você está com febre, utilize tantas gotas de Novalgina, né, de dipirona. Se você está sentindo dor, tome tantos comprimidos por dia de paracetamol, né, de algum analgésico. Se você está com alguma infecção de garganta, pode ser prescrito aí corticóide, antibióticos, né? Então, todo o tratamento, ele é muito baseado em medicamento, né? E o que o medicamento não dá conta, normalmente vai para a cirurgia, né? Poxa, então, você está sentindo uma dor no joelho, é idoso, a gente viu que no raio-x tem um desgaste de uma articulação com a outra, a cirurgia vai ser uma artroplastia total de joelho, né? Colocar um componente aí de metal no seu joelho para substituir sua articulação e tentar melhorar a sua dor, né? Então, é muito baseado nessas intervenções. Ou mesmo, na própria fisioterapia, são aqueles casos, vocês vão ver bastante, onde o paciente com dor, ele sempre vai entrar para o consultório, vai deitar numa maca,
e aí vai ser colocado algum aparelho de eletroanalgesia nele, algum recurso de aquecimento da região, ou como um infravermelho, um aparelho de infravermelho, ou então vão fazer alguma técnica de resfriamento da região, como o uso de gelo, né, da crioterapia. E aí acaba aquele tempo de sessão, o paciente é mandado embora, né? Então não é explicado nada para o paciente não é educado sobre o que está acontecendo com ele, não é prescrito exercícios ou algumas atividades para esse paciente realizar em casa, não é orientado ele quais hábitos que ele precisa modificar, então se é se tornar mais ativo, inserir algumas pausas na rotina de trabalho, perda de peso, né? Então, a prática biomédica, ela se baseia muito nestes elementos, né? Então, fazendo agora um outro parênteses, vocês viram que eu apresentei a racionalidade biomédica e falei das 6 dimensões dela. Então, é isso que eu quero ouvir de vocês no nosso próximo encontro da semana que vem, tá? Do dia 27. Então, as duplas, elas vão falar de cada racionalidade médica da mesma forma que eu disse agora, ok? Bem, então essa imagem mostra que existem vários recursos terapêuticos, né? E aí a gente precisa colocar na balança quais desses recursos, né, vão estar presentes dentro do sistema de saúde como o SUS, né? Então, por exemplo, a gente pode categorizar algumas modalidades terapêuticas como sistemas médicos complexos ou medicinas tradicionais. E aí entra a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a homeopatia, né, que são, como que eu já expliquei, que são corpos de conhecimentos, né, que vão trazer aí uma visão própria para cada uma dessas 6 dimensões da racionalidade médica e que podem trazer vários recursos terapêuticos. Então, aqui é uma imagem simbolizando o tratamento com acupuntura, um tratamento com moxa-bustão ou um tratamento com homeopatia. Uma outra categoria é a categoria de terapias mente-corpo, que são exercícios, né, que buscam integrar tanto a parte física, a mental e a social, né? Então, aqui eu tenho exercícios como yoga, tai chi, qigong, meditação, que envolvem movimentos corporais ritmados com exercício, com um estado de consciência plena, né, meditativo, e que normalmente são realizados em grandes grupos, né, o que promove interação, ampliação da rede de amizades, né? Eu tenho uma categoria que é a categoria de recursos manipulativos, né, ou métodos manuais, que entra aí as massagens, a manipulação, a osteopatia, a quiropraxia. Vocês vão ver que muitos recursos desses já são comuns e tradicionais na fisioterapia, né? Alguns são reconhecidos até mesmo como especialidades, né? Então, nada mais é do que o toque no corpo, né? Produzindo aí algumas técnicas de mobilização para chegar em um efeito terapêutico esperado, né? E, por fim, tem a categoria dos produtos naturais e as plantas medicinais e fitoterápicos, né? Que entra tanto a questão da dietética, dos alimentos utilizados na culinária, né? Como também de raízes, plantas, né? Que é muito comum na fitoterapia, também pelas raizeiras, né? A sua avó já deve ter feito algum chá para você, se você tiver com dor de barriga, tiver com insônia, né? É importante a gente dizer que tem uma política nacional, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que na Universidade Federal do Ceará a gente possui no curso de farmácia a professora Mariane, que trabalha com a fitoterapia, né? No campus do PC, da UFC, tem um horto de plantas medicinais,
né? Então, a gente possui aí, através das próprias plantas, através de chás, pomadas, né? Um medicamento natural que pode contribuir aí para a nossa recuperação e manutenção da saúde, né? Então, vocês viram dessa quantidade de recursos terapêuticos, o que embasa o seu uso no serviço de saúde é o referencial teórico, né, ou a racionalidade médica por trás. Então, a gente vê que alguns recursos terapêuticos, eles eles estão aqui em uma racionalidade médica, né? Já outros recursos terapêuticos, eles também são utilizados por outras racionalidades médicas, né? Então, a meditação é uma prática que está presente em diversas racionalidades médicas, a fitoterapia, a massagem, né? Mas você agora pode estar se perguntando, né? O que é um yoga? O que é uma moksha bustão? Qual que é a diferença de terapias, medicinas tradicionais ou medicinas complementares e alternativas, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns sites onde você pode buscar informação e que vai te ajudar na realização dessa atividade para a próxima aula. Então, o site da Organização Mundial de Saúde, né, onde ele traz aqui algumas definições conceituais, algumas estratégias e materiais, tá? O site das medicinas tradicionais e complementares integrativas da Biblioteca Virtual de Saúde, da BIREM, OPAS, OMS, que traz aqui um glossário das principais práticas, né, e algum conteúdo também descritivo do que são essas práticas integrativas e complementares, essas racionalidades médicas. Tem o site do Ministério da Saúde, que traz também um informe sobre as PICs, uma descrição dos principais conceitos e definições das 29 práticas integrativas e complementares institucionalizadas, né? O site do Sistema Britânico de Saúde, né, o Sistema Nacional de Saúde, onde você pode jogar o nome de uma medicina, né, tradicional, como homeopatia, medicina tradicional chinesa, na parte de busca, que ela vai trazer uma descrição para vocês. E o site também do NIH, né, que é como se fosse um departamento de saúde dentro do Serviço de Saúde americano, né, que tem um Centro Nacional de Pesquisa em Saúde Complementar e Integrativa, né, onde você também pode estar fazendo a busca por algumas dessas racionalidades médicas, recursos terapêuticos, que ele vai trazer bem detalhado o que é, para que serve, o que se tem de evidência. Bem, pessoal, então era isso que eu quis trazer nessa primeira aula, tá? Sobre o tema de racionalidades médicas. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail, e aí a gente vai dar continuidade na próxima segunda-feira, onde vocês vão apresentar. Então, a nossa aula vai ser síncrona, essa atividade de hoje, por exemplo, foi assíncrona, né? Eu deixei gravado para que vocês possam assistir da melhor forma possível. Mas na segunda-feira que vem, dia 27, ela vai ser síncrona. A gente vai iniciar a aula às 14 horas, e aí vai ser preciso a presença de todo mundo, tá bom? O link eu vou deixar lá no Siga A, tá? Então, agora eu peço que vocês acessem o conteúdo que está disponível no Siga A. Eu vou deixar o arquivo com descritivo da atividade, né? E qualquer dúvida, vocês entram em contato, por favor.
um grande abraço, boa atividade. Quem puder ficar em casa, se proteja, né? Vamos tomar todas as medidas aí recomendadas pelos órgãos de saúde, e espero que, pelo menos até o final do semestre, a gente possa ter aí momentos de encontro presenciais. Até mais!